Um lugar tranquilo, sem gritaria, com risos abundantes, conflito que se resolve sem sentimentos de raiva. A briga maior é para quem pode servir mais. Compaixão, misericórdia, graça, paciência, amor, perdão. Será que isso descreve seu lugar? Para mim, eu acho difícil dizer que é uma descrição do meu lar. Mas eu diria que cada vez mais é assim quando o Evangelho transforma o nosso lar. E pode ser para você também. A mensagem hoje é como é seu legado. Pode pensar no passado, nos seus avós, talvez bisavós, seus pais, o que passaram para ti e o que você quer passar para a sua família. Para cada um vai ser diferente, mas o nosso alvo como cristãos deve ser que nossa família cristã tenha um legado que representa o Evangelho. A gente vai olhar em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Hoje a gente vai ver o Shema, que é um trecho bem importante para os judeus. Tradicionalmente, eles iam decorar este trecho e repetir para os filhos, e repetir nos encontros que tiveram. E era a ideia que eles queriam passar um legado para os filhos. Então, Moisés, já dentro da lei, dentro do Torá, ele nos deu estes versículos para nos mostrar como passar o exemplo de Deus, a ideia de Deus para os filhos. Então, diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, a gente vê que os judeus queriam um legado que passava as escrituras para os filhos. Então, era bem importante para eles. E a gente vê que a base começa com fé, ou quer dizer, o que crê. Então, logo no início, falou do Senhor, o nosso Deus, o único Senhor. Eu penso sobre os israelitas no Egito. Então, no Egito tinha muitos deuses. Até se você estudar as pragas do Egito, são simplesmente uma batalha entre Elohim, o supremo Deus, e os deuses do Egito. Por exemplo, a escuridão foi contra o deus Ra, que era o deus do sol. Então Deus fez escuro por 3 dias para dizer que Ra não tinha poder sobre Elohim. Então a gente vê que é para entender que Deus é o único Deus, para louvar Ele. E a gente vê também a luta que Israel teve só com essa ideia de acreditar no único Deus. Até quando Moisés estava recebendo os 10 mandamentos,
o povo já adorando um bezerro de ouro. Então, a gente precisa ter fé em nosso Deus, o único Deus. E eu diria que isso transmite ou passa para o Evangelho, entender o Evangelho. Eu não vou em grandes detalhes hoje sobre o Evangelho, mas é sobre o que nós cremos sobre Deus, homem, pecado e Cristo, o que ele fez na cruz e como a gente pode ter a vida eterna através de fé. E não só vida eterna, mas vidão na terra. Por quê? Porque Deus nos salva dos pecados, nos salva das dificuldades. Então, a gente pensa às vezes que o Evangelho é para salvação, né? Como Romanos 1:16 diz, é o poder de Deus para salvação para todo aquele que crê. Mas não é só salvação dos nossos pecados que nos dá acesso ao céu, mas salvação dos pecados agora. Então, talvez o seu legado são pecados e muitos pecados. Ou talvez são poucos pecados. De qualquer forma, no seu legado eu garanto que tem pecado. Então, como é que o Evangelho pode transformar isso? Então, tem que começar com fé. Versículo 5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e todas as suas forças. A fé não é só para domingo, não é só para a igreja. No culto, a gente cantou sobre o lugar, há um lugar. Então, falou, até eu tenho aqui, um lugar de descanso em ti, de refrigério em ti, onde a verdade reina. Será que a verdade reina? Eu diria que a verdade é Deus. Reina onde as pessoas não me influenciam, onde eu ouço o teu espírito, vitória, onde minha fé é fortalecida, um lugar onde a paz é quem governa. Então, diz que esse lugar é no Senhor. Agora, onde é o Senhor? Esse lugar, a gente canta isso no culto, na igreja, e pensamos, estamos no lugar, mas tem que ser a igreja? Não tem que ser. Pode ser na sua casa. Pensei, puxa, se esse lugar no Senhor fosse o lar, que maravilha seria. Transformaria os nossos lares. Então, tem que começar com fé nisso e entregar tudo. Então, tem a linguagem aqui todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças. Então, é em tudo e inclui em nosso lar que Deus precisa ser amado. Jesus disse, se você me ama, você me obedece. Então, a gente pode deixar o Evangelho transformar este lugar, obedecer, mas tem que começar com essa fé como base. E isso deve traduzir para a nossa vida, para o nosso lar. Então, como é que traduz? A gente vê no trecho todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, então, dentro de nós. E aquela ideia também é que você realmente crê. Se crê, vai agir. Então, ensine-as com persistência a seus filhos. Agora, eu diria que podemos ensinar. Eu gosto de conversar com meus filhos antes de delas dormirem.
Isso é um tempo importante para elas, que ficam me chamando, papai, venha. E para mim, porque é um tempo meio íntimo com elas, que eu posso compartilhar meu coração sobre vários assuntos. Às vezes é história da Bíblia, mas parte para outros assuntos. Então, vou ensinar com minhas palavras, mas sabe a frase, ações falam mais alto do que as palavras? Então, como é que eu estou ensinando meus filhos com minhas ações? Quando eles vejam que eu peco contra elas, qual é a reação? A reação é uma reação do Evangelho. Quer dizer, o que é que o Evangelho diz sobre pecado? Então, diz para confessar os nossos pecados, para se arrepender, para reconciliar, para pedir perdão. Então, eu faço, se eu peco contra minha filha, se eu gritar a ela, se eu reajo com raiva, qual vai ser a minha resposta? Se é uma resposta do Evangelho, vai ser confissão dos pecados, vai ser reconciliação através de perdão, pedir perdão. Eu quero, vai ser humildade, porque pedir perdão para os meus filhos leva muita humildade, mas o Evangelho requer humildade. Jesus deu o exemplo de humildade. Pense sobre Filipenses 2, que ele estava no céu, mas se humilhou. E a gente também precisa humilhar. A gente precisa dar o exemplo. Talvez você diz, mas eu não tenho filhos. Não quer dizer que você não influencia outros. A Bíblia várias vezes diz para fazer discípulos, para pregar o Evangelho, para passar. Em 2 Timóteo 2:2 diz as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Então, é para passar o nosso legado. Não, nem sempre é de sangue isso. Então, é para fazer discípulos. Então, a gente está passando o que? Nosso legado está passando o que? Então, é interessante o trecho em Êxodo, capítulo 20, que está dentro dos 10 mandamentos, falando sobre não fazer ídolos, não adorar imagens, e diz, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, o que quer dizer isso? Porque a gente sabe de Deuteronômio que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, e nem os filhos em lugar dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. A gente não, o meu pecado hoje, aquele pecado mesmo, os meus filhos não vão pagar por aquele pecado. Mas, como é que, voltando para Êxodo, tem castigo aos filhos? É porque a gente passa o nosso pecado. Olhe para a sua família, pode pensar sobre o legado. Eu meditei esta semana sobre essa ideia e até conversei com meus irmãos. Eu disse, o que é nosso legado que recebemos dos nossos pais e avós? Eu recebi uma resposta boa dos dois dos meus irmãos. Um escreveu 5 páginas sobre os avós e as características que passaram para nós, e era bem interessante. Meu avô, o pai do meu pai,
Ele era bem legal também, mas leal. E meu irmão Joe diz consistente, então sempre estava no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas. Então ele sempre sentava na cadeira dele e assistia beisebol. A gente e sempre dormiu. Durante o jogo, geralmente acordou no final para ver o final do jogo. Mas uh, meu, uh, meu avô, ele também nos convidava para comer depois de culto nos domingos. E a gente comia carne com batata e feijão, um tipo de feijão, vagem, na verdade. Então, era a mesma refeição todo domingo, e às 4 horas a gente comia sorvete com leite, com chocolate e com amendoim juntos, muito gostoso. E era desse jeito. Aí na igreja ele ficava na mesma porta para saudar as pessoas. Sempre estava lá. E ele sempre estava na banda da igreja. Ele tocava tuba, que é aquela grande. Até eu acho que quando tinha uns 70 anos, ele já estava 2 batentes para trás. E ele saiu. Mas foi por muito tempo, sempre fiel. Isso era importante para nós. Meu pai não sai de Michigan, eu acho que por conta disso. Eu não entendo por que é tão frio lá. Mas ele faz a mesma coisa, trabalha e passa isso. E eu passo e ele passa isso para mim. Em algumas áreas eu estou contente com as mesmas coisas. A minha rotina passa isso. Mas também passou outras coisas, como a forma em que disciplina. Uh, Meu avô não era tão grande, agora teve 2 filhos que era 1,90, bem grande. O caçula era tanto na altura quanto no tamanho, na força. Então ele era campeão do estado em boxing da categoria pesado. Então bem grande, mas dizem que ainda meu avô ia fazer isso olhando para cima e meu tio assim com medo do meu avô. Por quê? Era bem rígido, né? Meio batia forte na disciplina. E isso passou, às vezes, para meu pai. Agora, meu pai é ótimo, é nota 10, mas tem sua área. E passa isso para mim, que tem a tendência de querer, com força, disciplinar. O que está errado. Precisa disciplinar os filhos em amor, sem aquela raiva, né? E ensinar elas com paciência. Então, o que é que acontece? A gente pode ver isso do Evangelho, ver como Deus nos trata, como Jesus veio, e isso pode traduzir para nós dentro do lar. Eu posso ter essas mesmas características de Cristo, porque eu estou com fé, eu tenho fé, e fé gera ações, gera aquela transformação da mente que vai mudar esses hábitos de vida. Então, mas tem que ser o Evangelho, temos que ter o Espírito Santo agindo em nós, ajuda. Nós podemos decidir a nossa herança. Né? O Provérbios 13 diz que o homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, que geralmente diria que é dinheiro, né? Neste contexto. Mas de qualquer forma, você vai deixar uma herança que seja dívida, seja dinheiro, mas também são características.
Então, Salmo 145 diz: uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Podemos passar isso para os nossos filhos. Sim, eles podem ver da Bíblia, viu as milagres, mas será que não pode ver na sua família? Será que os filhos podem ver os avós que tinha isso e isso? Talvez bebia muito, talvez tinha muita raiva, talvez sempre tinha briga, talvez tinha quebra, muito os relacionamentos quebrados. E ver isso nos pais, nos seus pais que passou. E de repente, contigo tem. E Deus faz um milagre e para esse legado que foi passado. Essa herança. Né? A gente está punido, né? Pelos pecados dos pais, castigado porque passa. Mas nós não somos presos a isso. Podemos ser libertados. Salvação é de libertação. Então, podemos ser libertos dessas heranças complicadas pelo poder do Evangelho. Basta crer, basta agir, basta receber o Evangelho dentro da vida, dentro do lar. E receber, porque cada um faz a sua própria decisão. Sim, tem tendências, claro. A gente recebeu essa herança do Adão do pecado. Passa para todo mundo. Mas salvação quer dizer que nós somos libertos disso. Nós não somos presos a isso. Podemos conquistar isso através do poder de Deus. Só através. Se é por nosso esforço, não dá. Precisamos de Deus. Precisamos da transformação do Evangelho. E faz. Deus faz. E como é seu legado? Eu penso nos reis de Israel. Não tinha nenhum. Quando o reino dividiu Israel e Judá, não tinha nenhum de Israel que era bom. Ninguém quebrou o legado. Agora, com Judá, era outra coisa. Às vezes sim, às vezes não. Geralmente não. Mas tinha a oportunidade de adorar a Deus. Tinha a escolha de quebrar o legado de maldade. Penso no Novo Testamento tem o exemplo de Timóteo, que Paulo escreve para Timóteo e diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Passou da avó, passou da mãe, passou para o filho. E você percebe aqui, não tem menção dos outros, do avô e do pai. Não sabemos exatamente o que era. Mas eu sei que tem solteiros ou tem mães que o marido abandonou que vão escutar isso. Eu tenho homens que estão criando os filhos sozinhos. Ou talvez você pensa, puxa, eu não tenho a ajuda que outros têm. Aqui, que a mãe passou, o que ouviu da mãe dela. Sem ajuda, parece. Mas Deus ajuda. Deus pode fazer um milagre. Basta crer e basta agir. Basta deixar a crença traduzir para a nossa vida. E lembrar que o Evangelho não é só de salvação. Seu legado pode ser diferente. Temos muitas famílias
na igreja. Eu vejo a igreja como família aqui. E temos famílias ótimas, mas temos famílias que lutam. Casamento é difícil, criação dos filhos é difícil. Especialmente quando nós não deixamos o Evangelho transformar as nossas vidas. Então, o desafio hoje é disso, deixar o Evangelho transformar a sua vida. E que a gente pode deixar um legado do Evangelho no lar para os nossos filhos. Senhor Deus, obrigado por tudo que tem feito por nós. Obrigado pelas famílias que temos na igreja, pelos milagres que a gente vê, que o Senhor está agindo tanto em nossas vidas. A gente agradece. Nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Senhor, que a gente possa fazer essas decisões diariamente, de deixar o Espírito Santo controlar as nossas vidas, de deixar o Evangelho mudar o nosso ser, que a gente possa ter lares de paz, de paciência, misericórdia, perdão, amor, compaixão, que a gente possa ser exemplares para os ao nosso redor. E que a tua luz possa brilhar, que o teu reino possa espalhar. Oramos em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe.